Olha, eu confesso que nem ia ter episódio essa semana. Mas é porque, são 2h40 da manhã nesse exato momento que eu tô gravando. E 2, é meu aniversário. Oi, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Sintoniza Podcast. Se você não faz ideia de quem sou eu, não tem problema. Se você já me conhece, que bom que você pode voltar pra cá pra assistir mais um episódio. Especial de aniversário? Não sei. Mas cá estamos. E no fim das contas, gente, eu sou a Bianca, muito prazer. E esse aqui é o meu espaço do Sintoniza Podcast. Este ano, no dia de hoje, só para contextualizar vocês, nesse exato momento, é 2h41 da manhã do dia 11 de junho. Também conhecido como o dia do meu aniversário. Hoje eu tô completando 25 anos. E eu fiquei pensando. Muita gente fala sobre esses marcos de aniversário de um jeito muito específico. Quando você faz 15 anos, a idade de ouro, que você aproveita a sua adolescência, a idade da debutante. Quando você faz 18 anos, é aquela brincadeira de, nossa, agora você pode ser preso. E quando você faz 25, nossa, agora você é independente, você é livre. Também tem as piadinhas de, agora seu córtex pré-frontal já tá 100% desenvolvido. Como que você se sente? Ou a mais clássica. Agora se prepara que daqui pra frente passa muito rápido. Daqui pros 30 é um peido. Eu já ouvi isso. Enfim. Só que hoje eu tô com uma enorme sensação de... Tô fazendo 25 anos. E daí? Só que não é um e daí de desdém, um e daí de tristeza. É um e daí curioso. Eu percebo nas pessoas que é como se existisse uma tendência de separar a vida em capítulos, em marcos. E não que eu já não tivesse feito isso outras vezes. Mas é como se dessa vez fosse diferente. Às vezes a gente quer entender a vida, os anos, com base em marcos, separar em momentos, ou como eu falei, os 15 anos, os 18 anos, os 25 anos, os 30 anos, os 40 anos. E às vezes a gente não percebe que as reais mudanças, elas foram acontecendo na grande maioria das vezes em silêncio, ou você nem sequer percebeu o dia que as grandes mudanças começaram a acontecer. Às vezes você só vai perceber daqui meses, daqui anos. Mas eu tenho a sensação de que a Bianca de 25 anos é a resposta de várias mudanças silenciosas que foram acontecendo. Sem nenhuma plateia. Não foram especificamente nos aniversários. Essas mudanças foram mais silenciosas, o que é um pouco diferente do que a maioria das pessoas, pelo menos que eu já cheguei a ver ao meu redor, fazem, que determinam a mudança exatamente no dia do aniversário, que completa aquela determinada data. Até mesmo em filmes, muitas vezes isso acaba acontecendo. E é até um pouco estranho, porque a gente determina, a gente cria uma expectativa e de repente não é assim que funciona. De repente você percebe que, na verdade, não muda nada. Eu percebo que conforme os anos vão passando, a minha perspectiva, ela, não sei se eu posso dizer que oscila, mas para aniversários e comemorações ela muda um pouco. Porque, por exemplo, quando eu completei 23 anos, eu não quis fazer nada, praticamente. Eu comprei pizza e comi com a minha família. Já com 24 anos, eu fiz uma puta festa com temática da Taylor Swift. E agora com 25 anos, não planejei nada, não pensei em nada.
O único pensamento que realmente está na minha cabeça pro momento é: e daí? Só que eu não acho essa pergunta ruim, esse questionamento. Não sei classificar ainda. Mas eu acho ele muito curioso. Até porque, talvez falando sobre isso e passando para vocês, esse daí ele pode acabar sendo libertador para algumas pessoas. Libertador no sentido de expectativas que a gente cria no aniversário, na tão esperada idade que vai completar. Liberta também das frases mais comuns, como eu falei no começo, dos receios. E aí talvez o maior pulo do gato nesse sentido é compreender que a idade é só uma medida de tempo. Não é como se ela determinasse tudo o que vai acontecer depois dessa idade, muito menos resumir o que aconteceu dessa idade para trás. Então talvez seja por isso que eu e talvez muitas pessoas que vão ouvir esse podcast não se sintam tão impressionados com a idade. Talvez já não estejam olhando neste momento, neste aniversário, para a idade com a mesma filosofia que outras vezes foi vista. Eu costumava filosofar muito em relação à minha idade, o quanto eu amadureci, o quanto as oportunidades poderiam surgir, e nossa, como fazer tal idade é sinônimo. Gente, foi uma energia que eu dispus, não me arrependo, porque como eu falei, hoje eu entendo que é uma conquista de vários processos que eu passei. Os meus 25 anos têm muito a ver com os processos que eu passei em silêncio. As mudanças desse 25 têm muito a ver com o silêncio, com a parte sem plateia, com os momentos em que eu precisei amadurecer ideias, que eu precisei amadurecer atitudes, e não só sobre o que as pessoas falavam, qual é a tradição daquela idade. Talvez aqui o pensamento seja: o que eu me tornei? O que eu tô aprendendo? Ou o que eu aprendi? O que eu deixei para trás? E o que eu tô construindo? Porque a gente começa a olhar de uma outra forma para essa construção de pensamento. E aí, talvez no meu caso, 25 anos não seja uma questão de conquista. Conquistei os meus 25 anos. E talvez nem para você, para a idade que você vai completar. Refletir nessas perguntas talvez leve a gente a entender que a real conquista é tudo que aconteceu dentro desse tempo, até você chegar na idade que você vai completar, até eu chegar nos meus 25 anos. O que foi essa conquista? O que é essa conquista? O que eu tenho construído em relação a isso? Tem uma coisa também em fazer aniversário e em ficar mais velho, que é uma certa pressão em si próprio de que você, em determinada idade, precisa ter conquistado algumas coisas, precisa ter atingido certos marcos. Não porque você definiu isso, mas porque os outros falaram que você precisa e você acabou levando isso para você. Muita gente já cria uma expectativa muito grande de com 25, 30 anos já vai ter a própria casa, o próprio carro, um emprego estável onde você ganha um salário muito bom, que você viva uma vida muito boa. E às vezes a gente também entra muito nessa realidade paralela, de certa forma, que esquece que existem outros fatores em relação a isso. É óbvio, é muito importante você querer sustentar esse desejo de ter uma vida confortável e frutífera, de certa forma, mas levar em consideração o cenário em que você vive, que talvez hoje precise existir um tempo
para você chegar onde você quer. E a idade, ela não acompanha isso. Na verdade, o tempo ele vai passando e você vai amadurecendo em termos de idade, não gosto de falar envelhecendo, mas você vai amadurecendo e talvez suas conquistas não vão acompanhar esse tempo. E ok. Acho que é muito importante poder pensar nisso, principalmente para tirar de si próprio essa obrigação, esse peso de que você precisa já estar feito de certa forma na sua vida com a idade que você quer alcançar, que você está desejando. Porque muito do que eu vejo hoje em dia, principalmente, é uma frustração enorme por parte das pessoas quando completam certa idade porque ainda não conseguiram conquistar as coisas que querem. Só que às vezes é muito difícil olhar para o real cenário, porque já foi implantado dentro de si a convicção de que você vai conseguir fazer isso independente do tempo. Mas com aquela idade você vai conseguir, como se você precisasse atropelar processos, sabe? E eu acho que assim, não dá certo. Tem coisas que têm o seu próprio tempo. E às vezes a gente quer atropelar. E eu não falo isso só das conquistas dos 25, dos 30 anos, dos 40, insira aqui a idade que você idealiza. Eu entendo que é muito frustrante quando a gente se depara com o fatídico dia em que é o seu aniversário e você olha pra tudo e fala, mas eu não conquistei metade do que eu queria. Só que eu acho que é muito importante poder olhar para esse momento especificamente, pensar, tá, mas o que você quer, até onde, neste momento, você consegue alcançar. Porque, por exemplo, tratando de níveis reais, hoje, para você comprar uma casa, você tem que ter pelo menos quase 100 mil reais para dar entrada em uma casa. Como que você vai conseguir fazer isso até os seus 25 anos se você ganha um salário de 2 mil reais? Será que dá? Claro, existem pessoas que vão fazer N formas, investimentos e tudo mais, mas não é todo mundo que tem esse conhecimento. Às vezes tem gente que nem sabe por onde começar. E às vezes a gente também tem que levar o real cenário. Talvez o salário que você receba, o dinheiro que você tem, você precise utilizar ele para outras coisas. Para um tratamento, para ajudar dentro de casa, para dívidas. Existem muitos cenários aí. E às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Que tudo bem você querer olhar e desejar e fazer planos para sua vida, mas entender que esses planos precisam ser flexíveis. Porque é assim que funciona. A idade não acompanha nesse sentido. Às vezes o que você quer talvez vá levar mais uns bons anos. E tudo bem. Mas não é justo você se culpar, você se martirizar por algo que agora não tá no seu alcance. Acho que eu aprendi muito com os meus pacientes em relação a isso. Porque, como eu falei em alguns episódios atrás, acho que uns 2 episódios atrás, talvez um. Enfim, em um determinado momento da minha vida, eu vi que eu fazia muitos planos e metas e cumpria, e eu queria muito poder atingir minhas metas de novo e fazer as coisas acontecerem para eu me sentir satisfeita com o meu desempenho no ano, por exemplo. E algumas metas eu percebi, depois de um tempo, que para o momento, para a situação atual que eu vivo, não faria muito sentido, porque não é que não iria acontecer, mas talvez naquele cenário não daria. E tudo bem. Era importante olhar com maturidade em relação a isso. E trabalhar isso nos meus pacientes acabou trabalhando em mim também essa questão de que é frustrante você querer conquistar uma coisa e querer para ontem, mas perceber que não vai dar.
não com essa pressa. Talvez você precise de mais recursos, de mais tempo, e tá tudo bem. Não tem problema você colocar como meta uma idade para algumas coisas. Mas é entender que talvez você não vá conseguir atingir naquele momento, naquela idade, essa meta. E tudo bem, porque aquela idade não é uma sentença e essa meta também não é uma sentença. Ela pode ser adaptável. Então, às vezes eu acho engraçado quando meus pacientes e amigos e pessoas em comum falam pra mim: nossa, no meu aniversário eu acordei, eu me olhei no espelho e eu era a mesma pessoa. Que bom! Não sei muito bem como responder essa frase, mas normalmente é assim. E tá tudo bem. Hoje eu faço 25 anos. Mas, sinceramente, eu também não sinto diferença nenhuma. Eu não vou acordar daqui a algumas horas e me sentir mais sábia. Não vou sentir fogos de artifício. Não vou me sentir uma pessoa completamente diferente do que eu sou. Não vou me sentir tão diferente de ontem. Mas talvez exista algo muito bonito em relação a isso. Só que as pessoas, elas colocaram tanto expectativas em relação a um aniversário que talvez seja um pouco mais difícil de perceber. Mas talvez, como eu disse, possa existir algo bonito porque a vida, ela não muda quando o calendário muda. Agora com 25 anos mudou tudo. Agora com 30 anos mudou tudo. Não. A vida muda nas conversas que a gente já teve com alguém, com as pessoas. Muda nas pessoas que a gente ama, que a gente já amou. Muda pelas dores que a gente já atravessou, pelos medos que a gente enfrentou. E se a gente for olhar pra trás, talvez seja isso. Não é sobre você ter se tornado uma pessoa completamente diferente. Talvez você não precise sentir que você virou uma pessoa completamente diferente no dia do seu aniversário. Talvez seja suficiente você perceber que você já não é mais a mesma, o mesmo, de alguns anos atrás. Eu tava tentando pensar em algo pra continuar isso, mas acho que já ficou um final bonito. É isso. Chegamos no fim do episódio. Um beijo. Me sigam nas redes sociais. E foi um episódio mais curtinho, mas acho que transmitiu mais ou menos a ideia do que eu tava pensando. E é isso aí, galera. Obrigada por me acompanhar mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio. Beijo. Tchau!